Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, amém? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então tudo que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior destas é o amor. Amém? Evangelista, por que você leu esse capítulo todo? Eu li esse capítulo todo, meus irmãos e minhas irmãs, porque hoje eu vou falar sobre o perdão, sobre liberar perdão. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja sozinho. Fala que fomos criados para viver em comunidade. E não é por acidente que nas cadeias tem uma penalidade que se chama solitária. E agora nós vamos estudar sobre o perdão por 3 razões. Existem 3 tipos de relacionamentos. Esses relacionamentos com uma outra pessoa ou com outras pessoas determinam a felicidade. São fonte de prazer e são fonte de grande sofrimento. Relacionamento tanto pode fazer você se sentir miserável como o mais milionário do mundo. Alguns psicólogos dizem que boa parte dos problemas emocionais tem suas raízes em relacionamentos que deram errado. A maioria dos suicídios acontece por causa de relacionamentos doentios que determinavam a felicidade de tais pessoas. Então, nesse estudo, vamos ver que relacionamentos determinam o sucesso ou o fracasso na vida de qualquer pessoa. As pessoas ferem umas às outras, seja intencionalmente ou não, por querer ou sem querer, mas acabam ferindo. Você fere uma pessoa, outra pessoa te fere. A forma como você lida com essas feridas vai, a curto ou a longo prazo, determinar a felicidade na sua vida. Se você não responder corretamente
a ferida se transforma em ressentimento. Se ficar ligado nessas feridas, elas se tornam em ressentimento. Se você reprime as suas dores, elas se transformam em raiva. O ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. Gente ressentida cega e seca os outros. Destrói todos os tipos de relacionamento. Frequentemente, pessoas falam comigo: não amo mais meu marido, não sinto mais nada pela minha esposa, tudo morreu aqui dentro. O que há de errado comigo, evangelista? O errado é o ressentimento. Sempre é o ressentimento. Destrói as energias de uma maneira tal que as pessoas acabam se achando vazias, sem ter nada para dar. A boa notícia é que há cura. Todo esse ressentimento que fere pode ser curado. Nós lemos aqui o capítulo 13 de 1 Coríntios, e no versículo 5 está escrito: o amor não se ressente do mal. Na tradução, na linguagem de hoje, está escrito assim: o amor não guarda registro de erros. É um termo que eu vou falar aqui agora, é um termo usado por contabilistas. Como se não guardasse um livro razão dos erros, um livro caixa dos erros. O amor não conserva as mágoas. Então, quer dizer o quê? Cada vez que meu filho me magoar, eu não vou deixar aquilo registrado. Cada vez que um amigo me magoar, eu não vou deixar aquilo registrado. Cada vez que meu pai me magoar, eu não vou deixar aquilo registrado. Cada vez que um vizinho falar alguma coisa que eu não gostei, eu não vou deixar aquilo registrado. E assim vai. Hoje, nós vamos ter a atenção de um homem chamado Jó, que teve todas as razões do mundo para estar ressentido. Ele era o homem mais rico que já viveu, e nos seus dias ele foi definitivamente o homem mais rico. Mas um dia ele perdeu tudo. Foi à falência. Perdeu todas as suas propriedades. Todos os seus filhos foram mortos. Sua esposa se voltou contra ele. Ficou com uma doença incurável, extremamente dolorosa. E quando seus amigos o visitaram, em vez de serem simpáticos, disseram para ele: a culpa é sua. Não havia nada de simpatia. Ele tinha todas as razões do mundo para ficar ressentido com eles. Mas em vez disso, ele se recuperou do ressentimento, e a Bíblia nos diz que Deus fez da última parte da vida dele muito maior que a primeira. A despeito da dor que você tenha tido no passado, Deus pode fazer o máximo para o resto da sua vida, se você fizer o que Jó fez. Vamos ver agora as causas do ressentimento. Existem 3 formas de cura do ressentimento, mas antes nós vamos ver as 3 causas do ressentimento. A primeira, o que as pessoas dizem de nós. Em Jó, no capítulo 12, versículo 5, diz assim: os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. As palavras podem ferir as pessoas? Amém? Podem, né? Todos concordam com isso. Varas e ossos podem quebrar meus ossos, mas pessoas nunca podem me ferir. Isso não é verdade. É apenas um dito.
Se lhe der 90 segundos, você vai se lembrar de coisas que disseram na sua infância e que ainda dói em você. É incrível como os rótulos nos ferem. Eles ainda hoje ferem e causam o ressentimento. Segunda causa de ressentimento: o que as pessoas pensam de nós. Jó, capítulo 19, versículo 5. Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que sou culpado. Você pode ferir sem que haja alguém dizendo coisas desagradáveis sobre você? Não. Você já se sentiu rejeitado quando nada foi feito para você se sentir assim? Claro. Às vezes é pelo jeito como as pessoas te olham ou pelos seus gestos, numa linguagem não verbal, sem palavras. Você pode ferir as pessoas por ignorá-las, quando não percebe que elas existem. Alguns de vocês tiveram pais que nunca conseguiram agradar. Não importa o quanto você tentou, você nunca conseguiu. E isso fere. Sempre sim. A gente nunca vai conseguir agradar totalmente alguém. Terceiro, o que as pessoas fazem contra nós. Jó 19:19. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. É sempre assim. Hoje, o que a gente mais ouve, a maior tragédia nos dias de hoje, é o abuso. O abuso físico, abuso emocional, abuso espiritual. Vivemos numa sociedade abusiva. Veja o que Jó disse: aqueles que eu mais amo. O local onde o ressentimento é mais encontrado não é no trabalho, é no lar. Nos casamentos, nas famílias. As pessoas mais próximas de você são aquelas que têm mais chance de te ferir. Por quê? Porque elas podem trair você, ser desleal a você, dizer palavras que ferem, fazer coisas que machucam. E é nas nossas casas que temos que lidar mais com o ressentimento. O que as pessoas dizem, pensam e fazem conosco. Agora nós vamos ver, nós acabamos de ver as causas do ressentimento. Vamos lembrar? O que as pessoas dizem de nós, o que as pessoas pensam de nós e o que as pessoas fazem contra nós. E agora nós vamos ver o problema que o ressentimento traz a nós. Quando as pessoas nos ferem, a forma normal de reagirmos é ficarmos ressentidos. Essa é a natural, normal. Mas não é o correto. Traz mais mal do que bem. No livro de Jó, nós aprendemos que isso produz 3 coisas. O ressentimento é irracional. Não faz sentido, é ilógico, sem motivo, não vale o esforço. Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leve à morte. Jó, capítulo 5, versículo 2. É falta de juízo. Aqui diz que não vale a pena. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, diz assim: é tolice alimentar o ódio. Não faz sentido. Por que, evangelista, que não faz sentido? Porque você não pode mudar o passado. Não importa o quanto você se ressente pelo que aconteceu com você. Isso não vai mudar o seu passado.
não vai conseguir corrigir o seu problema hoje. Mesmo que você esteja muito ressentido com as coisas que aconteceram no passado, não vai fazer você se sentir melhor. Então, para que ficar ressentido? Não adianta. É tolice. Não faz sentido. Você já fez alguma coisa tola, estúpida, boba, porque estava ressentido? Eu já. Já é a primeira coisa que a gente pensa assim: vou mostrar para ele como é que faz. Vou mostrar para ele como é que dói. Aí você vai e faz alguma coisa boba, maluca, que te transforma num tolo. Salmo 106, 33. Muito zangado, agiu e falou sem pensar. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós fizemos isso? Que de hoje em diante isso não vai mais acontecer. Talvez aconteça, mas com muito menos frequência. Muitas vezes nós fazemos isso. Ficamos tão azedos, tão ressentidos, que dizemos coisas sem pensar no que falamos. Segundo, o ressentimento é inútil e é autoimposto. Jó diz: com sua raiva você está só se ferindo. Quando você se ressente, sempre vai se machucar mais do que os outros com que você está ressentido. Ele pode estar totalmente esquecido do que aconteceu. Não é assim que a gente escuta? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. E isso, meus amados, é um inferno no coração da gente. Eu mexo bastante no Face e ali no meu Face, Bíblia, só Bíblia. Coisas. Quer ser evangelizado, entra no meu Face que você consegue. E ali eu já vi várias vezes um post que a pessoa está segurando uma brasa para jogar em quem a magoou. Enquanto ela está segurando aquela brasa ali, quem está se machucando? É ela mesma. Ressentimento é isso. É você estar segurando uma brasa para jogar em quem te magoou. Outra frase a mágoa é um veneno que você toma para matar o outro. Às vezes a pessoa nem sabe que você está magoado, que você está ressentido, e você está se envenenando com esse ressentimento, está se matando com isso. Isso acaba só com a gente. Muitos permitem que as pessoas do passado, ex-companheiros, ex-namorados, ex-amigos, pais, professores, que fizeram você se sentir mal, voltem desse passado no presente e continuem fazendo você se sentir mal. Eles não podem te ferir de novo, a não ser que você permita. Ressentimento não é só irracional e inútil, como também não vale a pena. É suicídio emocional. Você está matando o seu emocional com ressentimento. As pessoas mais infelizes são aquelas cheias de ressentimento. São infelizes, só prolongam a sua dor. E custa muito caro ser assim. Custa caro demais. Terceiro ponto que a gente aprende com Jó: ressentimento atrai desgraça. As pessoas mais infelizes ficam cada vez piores, acabam com suas vidas. Eu li uma reportagem num artigo evangélico que um pastor falou assim: eu já vi um insensato lançar raiz
mas de repente sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão a desfrutar segurança, maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, tirando até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Quantas vezes isso acontece? Você quer isso para a sua vida? Veja bem, seus filhos sofrem, seu trabalho é atingido, seus recursos desaparecem. Ninguém quer isso para você. Ninguém quer isso para si mesmo. Não queremos isso nem para quem nos magoou, que dirá para nós. Ressentimento é doentio. Jó, capítulo 21, do 23 até o 25. Eu tirei algumas palavras. Alguns homens levam uma vida feliz e morrem ricos. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura. Você não pode ficar ressentido e feliz ao mesmo tempo. Se você permanece guardando uma mágoa, estará apenas ferindo a você mesmo. Isso é doentio. As pessoas dizem: olha o que você come. A questão não é o que você come, mas é o que está comendo você que vai fazer a grande diferença na sua vida. Há uma relação forte entre a sua saúde física e a sua saúde espiritual, entre sua constituição emocional e a sua constituição física. Há uma relação entre doença e pecado. Não digo que toda doença é causada pelo pecado, não é, mas muitos problemas que você tem desenvolvido interiormente são resultado de mágoas guardadas. Você não tem ideia do que está fazendo com você mesmo quando guarda uma mágoa. Isso sempre vai te ferir. Provérbios 17:22 diz assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Você vai encolher numa concha se você permitir. Para o seu próprio bem, para a sua saúde, não guarde mágoa. E agora nós vamos ver como é que nós fazemos isso. E a palavra-chave é perdoe. A cura do ressentimento. Quero que a gente veja agora as 3 coisas que Jó fez que mudaram a sua vida e transformaram o resto dos seus dias na melhor parte da sua existência, embora atravessasse dores tremendas. Ele fez isso quando ele estava passando por sofrimento. Primeiro, abra o seu coração sobre a sua dor. Jó 7:11. Por isso não posso ficar calado. Estou aflito, tenho que falar. Meu coração está cheio de amargura. Admita a sua dor, seja honesto com você. Diga a verdade, confesse francamente: eu estou doente. Isso está me machucando, está doendo. Preciso botar isso para fora. Vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Ó Deus, não me condene. Palavras de Jó, capítulo 10, versículo 1. Emocionalmente, Jó estava tendo ânsias de vômito. Deus, eu não gosto disso.
Deus não é justo, estou marcado, estou zangado, essa situação é horrível. Ele disse a Deus o quanto ele estava zangado. E o que Deus fez? Você acha que Deus ficou surpreso com as palavras de Jó? Deus sabia que Jó estava chateado desde o primeiro momento. Ele apenas permitiu que Jó admitisse, botasse para fora do peito dele o que ele estava sentindo, o que ele estava guardando. O começo é revelar a sua dor. A revelação do sentimento é o início da cura. É como começa. Se você deseja ser curado das suas feridas emocionais, a revelação do sentimento é o ponto de partida para a sua cura. Você precisa compartilhar a sua dor com alguém. Alguns aqui podem estar zangados com Deus por coisas que aconteceram no passado. Ele sabe disso, você sabe disso, mas não queremos admitir. O ponto é esse: dizer, Deus, eu ainda estou muito chateado, ainda estou muito zangado com o que aconteceu. Você só precisa revelar o seu sentimento. Deus não vai jogar um raio só na sua cabeça por causa disso. Ele sabe como você se sente. Você começa o processo de cura quando você admite que está ressentido. Há coisas que as pessoas fazem, que nós fazemos, né? São emoções negativas. Reprimir, suprimir e expressar. Essas são formas erradas de lidar com o sentimento. Admita isso para Deus, diga isso para Deus. O que há na sua vida que você finge que não sabe? O que há no seu casamento que você finge que não existe? Mas está ali e incomoda você. E fere você. O que há no seu relacionamento com o namorado ou namorada, no chefe, ou com seus pais, ou com seus filhos, que você sabe que existe, todos sabem, mas você finge que não está lá. É como um elefante cor-de-rosa numa sala. Que elefante cor-de-rosa? Todos estão ali juntinhos. O que há na sua família que você finge que não é verdade? Você precisa enfrentar. Esse é o primeiro passo. Alguém diz assim: gostaria de fechar as portas do meu passado. Você pode fazer isso tranquilamente. Para fazer isso, muda para o presente. Para de olhar para trás. Essa atitude é inútil em relação onde você esteve e como você está hoje. Você precisa fechar as portas do passado, mas não existe um fechamento sem uma abertura primeiro. Senão você vai ficar sufocado. Não posso fechar a porta do meu passado sem primeiro eu enfrentar e admitir, compartilhar com alguém. Já ouvi dizer, vou continuar tentando enterrar meu passado, mas o passado fica ressuscitando constantemente. É igual o filme de zumbi. Enterra, levanta, enterra, levanta. Tem 1, 2, 3, 13. Isso é o ressentimento. O passado fica tentando. É como se você ficasse tentando enterrar algo vivo. Você não consegue fazer isso. Sempre volta. Qualquer coisinha que ativa a sua memória vai machucar você.
Você precisa lidar com isso primeiro. Segundo, libere e perdoe aquele que te ofendeu. Deixa aí, perdoe. Você terá paz depois que você fizer isso. Os amigos de Jó feriram ele tremendamente. Traíram ele. Foram desleais, críticos. Não foram compreensivos. Não há nada que doa mais do que ser mal entendido ou acusado falsamente. Experiência própria. Não há. Você ser acusado de coisas que você não fez, de coisas que você não faz. Jó não tinha falta nenhuma. Ele era inocente. Ele tinha todo o direito de ficar ressentido. Deus havia virado a vida de Jó de cabeça para baixo. Quando foi que Deus efetivou a mudança para melhor na vida de Jó? Não foi depois que Jó retaliou. Não foi depois que ele se vingou. Não foi depois que ele ficou ressentido. Mas foi depois que Jó liberou os seus ofensores. Ele os deixou ir. Jó os perdoou. Foi aí que Deus começou a trabalhar na vida de Jó. A Bíblia diz que ele não somente os deixou ir, mas orou pelo sucesso deles. Diz assim: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Deus eterno fez que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Isso é Jó 42:10. Se você quiser marcar na sua Bíblia, circule bem bonitinho aí, depois. Como e quando Deus fez isso? Depois que Jó perdoou os seus ofensores e orou por eles. Por que isso é tão importante, evangelista? Que eu libere os meus ofensores? Porque nós nos tornamos o que estamos focalizando. É a lei da vida, o que focamos é o que nós nos tornamos. Não vou ficar ressentido. Em que você está pondo evidência? No ressentimento. Meu pai é tão desprezível que eu nunca vou ser um pai como ele. Você está pondo em evidência uma coisa que você não quer ser. Nunca vou ser igual à minha mãe. Se você não os libera, vai começar a ser parecido com eles. É um fato da vida. Se você não liberar, você vai se tornar semelhante àqueles que te feriram. A amargura no seu coração produz coisas muito estranhas. Não queremos dizer que é andar por aí guardando mágoas. Você paga caro por isso. Ao perdoar, você libera o seu ofensor e se libera também. Quantas vezes você precisa fazer isso? Pedro perguntou isso para Jesus, lá em Mateus capítulo 18, 21 e 22. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E para ele isso era muito mais do que justo. Se você contar isso, não é perdão. Você armazena pouca munição em seu casamento. Você fez isso e eu não vou esquecer. De modo que quando eu fizer algo, eu vou poder dizer: você fez aquilo. Quando Pedro fez essa pergunta para Jesus, ele respondeu: não digo 7, mas até 70 vezes 7. E isso para uma pessoa. Em um dia. Sabe quanto que dá? 490 vezes. Para cada pessoa
para cada dia. O perdão tem que ser contínuo. Há uma ideia circulando em meio aos cristãos que sugere ser perdão algo de uma só vez, um ato e pronto. Há quem diga assim: eu fui severamente ferido, abusado muito cedo na minha vida, chego no culto, abaixo a cabeça e digo, eu os perdoo. É tudo que eu preciso fazer? Não. Perdão é um processo. A Bíblia diz que perdão é contínuo. Você continua perdoando. Cada vez que a memória traz a você aquilo, você tem que liberar perdão. Cada vez que você se lembra de uma mágoa que alguém te causou, fulano, eu te perdoo por isso. Senhor, eu perdoo fulano por isso. E isso vai beneficiar você. A sua vida sentimental, sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida física. Por que eu tenho que fazer isso? Primeiro, porque é a coisa certa. Porque Deus disse que é a coisa certa a fazer. E segundo, porque vai me beneficiar. É por isso que nós vamos perdoar. Primeiro, porque é o que Deus quer. E segundo, porque vai te fazer muito bem. Uma senhora chamada Clara Barton foi a fundadora da Cruz Vermelha Americana. Um homem, anteriormente, feriu ela profundamente. Anos depois, ela estava novamente envolvida na vida dele. Ele falava sobre ele como outra pessoa de maneira muito amável. A pessoa disse, não é ele o homem que feriu você? E ela disse, sim, mas claramente me lembro de tê-lo perdoado. É uma escolha. Você guarda sua mágoa e ela se transforma em ódio. Deixa sair. Você revela sua dor, libera seu ofensor. Não é quando você sente, mas mesmo quando você não sente, porque é a coisa certa a fazer. Se eu deixar ir, eles vão ficar impunes. Isso não é justo. Você está certo, não é justo. Mas quem disse que a vida é justa? Certamente Deus não disse. Muita gente má consegue se sair bem. Isso explica porque precisa da gente ter uma crença firme no céu e no inferno. Se a gente não crê no inferno, vamos estar com um problema. Uma pessoa, por exemplo, o Hitler, vai se sair bem? Matou milhões de pessoas e permanece impune? É assim mesmo? Não. Deus não é apenas um Deus de amor. Ele é Deus de justiça. Um dia, Ele vai mostrar a sua posição final. A Bíblia diz que Ele vai nos chamar para uma prestação de contas. Todos seremos chamados para isso. Eu vou ter que prestar conta de todas as feridas que eu abri em alguém. É por isso que preciso da salvação. É por isso que eu preciso de Jesus na minha vida. É por isso que você também precisa. Não vou conseguir fazer isso pelos meus méritos, pelas minhas atitudes, pela minha bondade. Eu não sou nem boa o suficiente para isso. Nenhum de vocês. Não é para magoar, tá, gente? Só estou dizendo a verdade, que a Bíblia diz. A vida não é justa, mas um dia Deus vai acertar isso tudo. E vai dar a sua posição final. O que eu estou tentando dizer para vocês hoje, a minha sugestão é que você faça o que Deus manda. Perdoe as pessoas e deixe que Deus cuide disso. Quem possui mais recursos à disposição
Você ou Deus? É Deus na igreja. Quem pode fazer melhor no final das contas? Nós ou Deus? Amém. Enquanto nós esperamos em Deus, mesmo que nós estejamos com razão, vamos perdoar. Vamos deixar elas livres, para a gente também ficar livre. Nós vimos que revelar a dor é o primeiro passo. Liberar e perdoar o ofensor é o segundo. O terceiro é redirecionar a nossa vida. Essa é a forma para curar as memórias inconscientes. Quando você se fixa em alguém, seu ressentimento vai controlar você. Você está se preocupando com alguma coisa que as pessoas nem se lembram mais. Para Deus fazer e trazer algo realmente novo para a sua vida, você precisa dar esse passo. Jó fez essas 3 coisas para redirecionar a sua vida. Virou seu coração para Deus. Jó, vire o seu coração para Deus. Você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você não se lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas, que a gente esquece. Jó, capítulo 11, do 13 ao 18. Muito antes da psicologia existir, Jó já dizia que há 3 passos para a cura interior. Endireitar o coração. Esse é o primeiro passo para que você seja emocionalmente curado de uma dor. Significa fazer a coisa certa, o que Deus diz. Libera o seu ofensor, libera o perdão. Seja o que eu senti, se é isso ou não, eu devo fazer a coisa certa. Perdoe, libere, não pense em se vingar, e assim faremos a coisa certa. Esse é o primeiro passo. Deixa ir e perdoar. Segundo passo, aproxime-se de Deus. Nós precisamos de Deus em nossa vida. Convide de Jesus para entrar e preencher o seu coração com o seu perdão. Por quê? Porque eu não acho que você consiga fabricar perdão suficiente para lidar com todas as dores que temos que enfrentar no dia a dia. Se não for Jesus, não conseguimos. Se o Espírito Santo não tiver no nosso coração, nós não conseguimos liberar perdão. Vamos ficar sempre com raiva, com ódio, ressentidos, nos envenenando a cada dia. Nós precisamos do perdão de Deus em nossa vida. Eu li e até coloquei aqui no estudo uma história, uma senhora chamada Corrie ten Boom. Ela escondeu judeus no seu apartamento para protegê-los dos nazistas. Quando eles foram presos, não somente os judeus foram mandados para um campo de concentração, mas ela também. E a família dela junto. Todos da sua família foram mortos no campo de concentração, menos ela. Ela suportou abuso, tortura de todos os tipos. Tempos depois, ela volta e encontra os guardas que a torturaram e ela os perdoa. Você não consegue fazer isso com o perdão humano. Você precisa do poder sobrenatural de Deus na sua vida para conseguir liberar e dizer: não foi legal nem divertido, foi tudo muito ruim, mas creio que Deus transforma o ruim em algo bom, e sei que o resto da minha vida vai ser muito melhor do que já foi. Assim, nós alcançamos Deus e pedimos que Ele nos encha com o seu perdão.
É um processo, não é um simples ato. Você precisa fazer isso muitas vezes, conforme você vai se curando, vai sendo curado. E o terceiro passo é enfrentar o mundo de novo. Quando estamos feridos, nosso primeiro impulso é fugir, se fechar numa concha, ir para debaixo da cama, aí pensar, nunca mais vou permitir que alguém seja tão íntimo de mim, nunca mais quero ter outro relacionamento. Nós que tivemos relacionamentos ruins, que não deram certo, que fomos muito maltratados por pessoas em que depositamos nossa confiança, pensamos isso, né? Não quero mais saber desse tipo de gente na minha vida, que eu prefiro ficar sozinha. Não é assim que funciona. Às vezes a gente pensa assim, até com amizade, nunca mais vou baixar minha guarda, de modo que as pessoas me vejam verdadeiramente como eu sou. Eu me exponho e eles se aproveitam disso. Eu estou ferido, vou construir um muro ao meu redor. Meus amados, eu fiz isso por 20 anos. Eu me tranquei num muro e me enchi de entulho. Não valeu a pena. Foram 20 anos perdidos. 20 anos perdidos. Não aproveitei meus filhos, não aproveitei nada de Deus, não fiz nada para Deus. Só passei a ser a pessoa que eu sou hoje. Eu posso dizer que eu sou feliz, não importa o que aconteça, não importa quem me magoe, porque a minha felicidade está em Deus. Não depende de uma pessoa. Eu não dependo de uma pessoa para ser feliz. Que isso, evangelista? Então, você não gosta dos seus filhos? Eu amo meus filhos. Sou apaixonada pela minha neta. Eu amo mesmo cada um deles. Amo. Tenho meus amigos, que sou apaixonada por eles também. Morreria por eles, se precisasse. Mas, se acontecer de os perder ou de me magoar, vou sentir, mas não vou ficar infeliz por isso. Minha felicidade está em Deus. Que esse evangelista, então, não pode ficar triste? Pode. Somos humanos. Podemos ficar tristes, podemos ter angústias, mas não podemos viver tristes, não podemos ser tristes, não podemos viver angustiados. Não há razão para isso depois que você conhece Jesus. Depois que Jesus entra na sua vida, o seu foco tem que ser Jesus, tem que ser o céu. Então, as coisas que acontecem aqui vão ficar aqui. Não deixe entrar no seu coração, não deixe ficar em você, não fique se envenenando a cada dia. O que passou, passou. Abre a porta, perdoa e fecha a porta do passado. Chega, você não precisa ficar se remoendo. E quando a memória teimar em deixar aquelas coisas ruins aparecerem, Senhor, eu perdoo o fulano por ter feito isso comigo. Faça isso sempre na sua vida. A história de Jó terminou no final feliz. E a nossa também. Eu sou um exemplo vivo disso. Jó já não está mais entre nós temos a história dele. Mas eu sou um exemplo vivo disso. Todos aqui conhecem a história, sabem que eu não tive uma vida muito boa até vir para a Nova Aliança, sabem o quanto já falaram de mim por aí, o quanto eu já sofri, quantas pedradas já levei. Deus mesmo diz que eu sou forte como uma rocha, que batem, eu até trinco, mas não caio, não quebro. E é bom ouvir isso. Mas isso por quê?
porque Deus me curou. Deus me curou interiormente. E eu quero que Ele faça isso com vocês, com cada um de vocês. Deixa Deus entrar no seu coração. Comece a liberar perdão daquelas coisas lá da sua infância. Eu sei que você ainda lembra do que te magoou, do que te feriu. Faça isso, libere o perdão. Lá em Jó 42:12, diz assim: o Deus eterno abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Olha o que Ele pode fazer com a gente. Quando eu vivia com aquele muro em redor de mim, eu não tinha família. Eu tinha meus filhos tinham uma mãe, mas nós não éramos uma família. Hoje nós temos uma família, hoje nós nos divertimos, nós nos enfrentamos, nos magoamos, nos perdoamos, sempre. Porque isso vai acontecer. Somos imperfeitos. E é os próximos que nos magoam. Gente que você não conhece vai te magoar como? Só se for falando mal de você. Mas a gente fica com mais mágoa na nossa família, no nosso círculo de amizade. Nós temos memórias dolorosas, nós temos coisas ditas por alguém, ou feitas por alguém, ou que disseram a nosso respeito, que dói ainda hoje. Aconteceu há muito tempo, mas ainda mexe com a memória da gente, dói tanto quanto se fosse naquele dia que aconteceu. Mas se você ficar pensando nisso, não liberar, não ficar em paz com isso, você vai acabar se tornando uma pessoa como aqueles. O ressentimento faz coisas estranhas conosco. Alguns de nós precisamos perdoar os nossos pais. Todos nós temos pais imperfeitos. Todos nós. Mas os filhos que foram feridos amam e odeiam os pais ao mesmo tempo. É duro para uma criança entender isso, para um adolescente entender isso. Mas é possível amar e odiar alguém ao mesmo tempo. Às vezes pensam assim: eu amo meu pai, mas por que ele está fazendo isso comigo? Eu amo a minha mãe, mas por que ela está fazendo isso comigo? É duro para os filhos entenderem. Algum de nós precisamos perdoar um ex-companheiro, um ex-marido, uma ex-mulher, uma ex-namorada, um ex-namorado. Fizeram a vida da gente miserável no passado. Vamos parar de permitir que continuem fazendo isso com a gente hoje. Nós não precisamos disso. Eles não podem mais ferir a gente. A não ser que nós continuemos guardando mágoas. Ressentimento não vale a pena. É irracional, inútil e doentio. Para o seu próprio bem, perdoe. Mas eu não posso perdoar. É por isso que você precisa de Jesus. Precisa dele na sua vida, e ele pode providenciar esse perdão que ninguém mais pode. Ele pode curar a dor que está aí dentro de você, que ninguém consegue. Abre a sua vida para ele. Faça o que Jó disse. Aproxime-se de Deus. E assim você vai ficar curado. Você vai ficar livre de toda essa mágoa. Vai parar de se envenenar tentando matar outra pessoa. Vai parar de queimar a sua mão tentando jogar brasa em outra pessoa. Amém?
Glória a Deus.